Na verdade, não é só porque você começou a correr e chegou aos 5 quilômetros, chegou aos 10 quilômetros, que pode achar que já é corredor de verdade, corredora de verdade. Se você me segue por aqui, já sabe que isso só pode ser uma brincadeira, não é mesmo? O fato é que é uma pressão externa e até mesmo uma pressão interna em relação a correr longas distâncias. E é fato também que você não precisa fazer isso, mas dá a impressão de que todo mundo que inicia na corrida e começa a correr 30 minutos, correr 20 minutos, e depois consegue correr 5 quilômetros, faz uma provinha aqui, uma provinha ali. Aliás, nem precisa fazer prova também, né? As provas andam muito caras, mas esse é assunto para outro vídeo. O fato é que parece que todo mundo tem que passar a correr longas distâncias, via correr 15 quilômetros, depois correr 21 quilômetros, correr 42 quilômetros, fazer várias provas específicas, não, você tem que fazer no mínimo, todo corredor tem que fazer aquela prova ali naquele estado, naquele país, naquele lugar, e financeiramente, por exemplo, isso não é nem viável, né? Mas eu não estou falando da questão financeira, isso também é assunto para outro vídeo, estou falando mais da questão de você, de repente, não precisar fazer provas longas, pode ficar nos 5, nos 10 quilômetros. Para você melhorar sua saúde, basta você correr 20 ou 30 minutos, 2 ou 3 vezes na semana, aliada à prática de outros exercícios, como o treino de força, por exemplo, né? Treino de força é muito importante para a sua saúde, para tudo na sua saúde, não só por causa da corrida, mas porque você precisa de força para sentar, levantar da cadeira, sentar e levantar da privada, sentar e levantar na cama, deitar, força para subir escada, força para fazer, brincar com seu filho lá, você precisa de força para tudo. Você precisa também de capacidade cardiovascular, né, que é essa resistência, né, que a gente treina na corrida também para fazer suas tarefas do dia a dia, para ir trabalhar, para andar na rua, para fazer um passeio, fazer uma trilha, coisas. Você vai precisar de condicionamento físico, é importante para tudo, se é que você me entende. Eu não sei de onde vem essa pressão, na verdade até sabemos, não é mesmo? Muito vem das redes sociais, essas pessoas quase com superpoderes, que nunca têm preguiça, nunca furam treino, nunca quebram na prova, quase nunca tem problema nenhum. E o fato é que nem sempre a gente consegue fazer os treinos. Eu, por exemplo, nunca faço não, né? Mas eu sempre tenho algum outro treino que eu não consigo fazer, eu não consigo sair para fazer porque a minha agenda muda aqui, ou dependendo das condições do tempo, se estiver chovendo muito, muito mesmo, ou um dia que eu estou mais cansado e não consigo acordar cedo, eu vou acordar mais tarde, correr no sol e de repente o treino não sai direito. Todo mundo tem problema, não é possível que a pessoa corra sempre certinho, sempre consiga os objetivos, sempre atinja os resultados, sempre faça tudo da melhor maneira possível. Isso não dá para acontecer com ser humano nenhum. Essas vidas são construídas para a internet e são fora da realidade da maioria de nós. Por isso que eu faço questão de sempre estar falando aqui sobre corrida e sempre compartilhar os meus treinos da forma mais sincera possível, entendeu? Para as pessoas verem que todo mundo tem dificuldades, embora eu fale sempre aqui como correr melhor, como correr mais rápido, como fazer aquilo, a gente sabe como fazer, mas entre o como fazer e o resultado final tem a pessoa ali no meio, que é você, que sou eu, que tem dificuldades do dia a dia, que trabalha, que às vezes dorme mal, que às vezes tem um problema aqui, outro problema ali, e às vezes a corrida é até uma maneira de escapar, né? Fazer uma válvula de escape desses problemas, mas nesses momentos não vai ser a corrida ali certinha, com o pace certinho, dentro das condições de treino ideal, às vezes vai ser só uma corrida para extravasar mesmo. Então, assim, é complicado a gente ficar, às vezes, seguindo certas pessoas que vão te mostrar que sempre dá para fazer tudo, que você tem que ter, todo mundo tem as mesmas 24 horas e que a vida é de quem, como é que falam hoje em dia aí, né? Só quem está disposto a se arriscar que vive o extraordinário, essas coisas, assim. Eu, por exemplo, adoro a meia maratona, é minha distância favorita, eu tenho até certa facilidade de correr os 21 quilômetros. Os 42 quilômetros ainda é uma coisa que me desafia muito, às vezes eu tenho cãibra, fico muito cansado, né? O próprio ciclo para uma maratona é complicado, mas correr uma meia maratona, eu treino ali um mesinho, já consigo fazer uma meia maratona com certa facilidade, certo? Não vou fazer o meu RP, mas consigo fazer com certa facilidade ali. É óbvio que isso não foi feito da noite para o dia, isso não foi construído da noite para o dia, isso foi construído ao longo de muitos anos, de muitos treinos. Eu corro aí desde, sei lá, 2012, 2010, algo em torno assim, que eu comecei a correr de fato, assim, correr mais regradinho, né? Já corri antes, fazia aula de luta, mas correr regradinho, acho que eu comecei a correr na faculdade. Você pode passar anos correndo 5 quilômetros e nunca chegar aos 10 quilômetros, ou passar, de repente, anos correndo 20 ou 30 minutos na esteira e nunca correr na rua, e nunca correr 5 quilômetros, e tá ótimo. Para mim, você já é corredor de elite, você já é corredora de elite só porque começou a correr e não parou mais. Agora, já não posso dizer o mesmo de você que sempre assiste meus vídeos por aqui e ainda não é inscrito nesse canal.